Vamos falar hoje sobre amor, relacionamentos, e eu elenquei 12 duras lições aqui para o amor funcionar, para o amor fluir bem, para o relacionamento ser harmonioso, essa coisa gostosa de ver o outro, o sorriso, o calor no peito. Vamos falar hoje então sobre amor e relacionamento. Meu nome é Diego, eu sou psicólogo. Eu elenquei aqui umas 12 lições que talvez tu percebas que várias delas tu está traindo. Talvez tu esteja cometendo algum crime perante alguma dessas 12 leis que eu tirei do meio das minhas nádegas, mas que eu observo dentro do setting terapêutico. Uma série de coisas. A gente pode chamar isso aqui de um grande vídeo de psicoeducação, de como ter bons relacionamentos, evitar crises e passar a amar mais e melhor de modo mais duradouro. Afinal, todo mundo quer um amorzinho que dure. Todo mundo quer evitar os conflitos. Dói, né, quando a gente briga com aquela pessoa que a gente ama. Ou melhor ainda, se a gente está, ou pior, né? Se a gente está tendo dificuldade em arranjar um amor ou um relacionamento, quais são essas 12 duras leis, lições aqui que pode estar me impedindo de ter uma boa relação? A primeira delas, mas não menos importante, é amar é arriscar-se à rejeição. Eu já falei num outro vídeo aqui e eu vou retomar para esse, que é a ciência, de algum modo, de ser odiado para ser amado. Olha que legal. Se eu não me exponho a uma vulnerabilidade para os outros, isso é o que eu mais vejo no setting terapêutico. Se eu não me exponho a uma vulnerabilidade para os outros, seja por uma série de traumas, seja por má vontade, seja por medo de me machucar, esse medo de me machucar, esse medo de me fazer vulnerável, é precisamente aquilo que me impede de ter uma relação íntima com alguém. Nós cansamos de ver na vida pessoas que muitas vezes estão num relacionamento, mas se sentem sozinhas. Relacionamentos muitas vezes de longa data, mas que parece que os dois... Olha, Diego, falta alguma coisa. Eu estou há tanto tempo com essa pessoa aqui e parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque não há entrega. Porque não tem esse... Eu não me deixo ser visto. Eu minto. Isso aqui é uma grande característica de um relacionamento onde não tem essa vulnerabilidade. Tu mente para a pessoa que tu está te relacionando, ou tu pretende te relacionar, a mentira não pode ter lugar. Porque se a mentira aparece dentro do relacionamento, o que acontece? A pessoa, portanto, para quem eu estou mentindo, ou estou enganando, ela vai passar a se relacionar muito mais com esse eu que eu contei para ela, que eu pareci para ela, do que eu mesmo. Claro, e lá pelas tantas, se eu acabo só reforçando esse eu que eu contei para essa pessoa, acaba que a gente não está se encontrando. Lembrando, eu sempre falo esse verso aqui para vocês, gente. Olha, a vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro nessa vida. Vai dizer o Vinícius de Moraes naquela canção dele, né? Samba de bênção, se eu não me engano. Olha, a vulnerabilidade leva à visibilidade e ela me abre para a rejeição. Então eu preciso estar disposto a sofrer para poder amar. A gente ouve isso, né, nas músicas da minha amar é sofrer e tal. Claro, por quê? Porque eu tenho que baixar a guarda. Se eu não baixo a guarda, se eu não me mostro... E olha que legal. Eu não vou conseguir me mostrar se eu não acho que eu sou digno de amor. Se mesmo eu mostrando as minhas misérias e os meus problemas, etc., eu ainda assim sou digno de amor. Então a gente pode ir lá atrás... E percebe isso, assim, olha, talvez tu tenha crescido num ambiente que tu... Olha, eu não quero passar pano pra ti ou dizer que tu é escravo do teu passado e por isso que tu sofres aí. Não. Mas pode ter alguma coisa assim, olha, cara, eu no fundo eu acredito de que se eu for eu mesmo, se eu me mostrar de verdade num relacionamento, eu não sou digno de amor. Eu não sou digno de ser amável. O que é impossível. Todo mundo é digno de amor. Todo mundo é digno de amor. E mais... Se não tem algo a ser preenchido, se não tem algo, não tem algum defeito, não tem alguma miséria mesmo, a gente pode chamar isso de amor? Se amar é justamente essa característica de eu vejo um defeito, um problema no outro, uma miséria no outro, eu abraço isso, né? Não é assim que nós vemos um relacionamento que muitas vezes evolui para uma coisa mais digna, mais bonita, mais luminosa, que é quando... Olha, os dois abraçam um ao outro inteiramente. Na terapia é isso, né? No setting terapêutico, vem a pessoa, ela se mostra, ela mostra os seus problemas, etc. E o vínculo terapêutico aparece justamente aí, porque eu te aceito assim mesmo, né?
essa mútua aceitação. E aí isso envolve o quê? Eu não querer ser um escultor de almas. Eu não querer... Tem outro vídeo aqui no canal sobre isso. Eu não querer te esculpir ao meu modo porque os seus defeitos me incomodam. E assim, claro, a gente pode pegar um outro bordão que diz assim, né? Estar num relacionamento com alguém a pessoa tem as virtudes que eu admiro e os defeitos que eu posso suportar. Porque também se a pessoa, porra, sei lá, ele enche a cara pra caralho, eu não suporto isso, cara, porra, aí beleza, se não suporta é difícil, né? Mas os defeitos que a gente pode suportar para abraçar eles, inclusive, por quê? Porque eu preciso abraçar os meus. Ok, amar é arriscar-se à rejeição, esse é o número 1. Número 2, paixão é fogo e o amor, no final das contas, ele é cimento, ele vai concretizar. Paixão, olha, quando a gente olha para o afeto, vamos chamar paixão de afeto, afeto de paixão, ele pensa assim, a paixão é essa gasolina, é essa coisa que impulsiona. É mais fácil quando nós estamos apaixonados, certo? É mais fácil, não é? Olha, eu estou com o coração em chamas, eu estou com o coração incandescente por ti, para te ver e etc. Mas concorda que, acho que todo mundo, eu, tu, nós, bota nela, o bonde chegou, o predador de perereca. Foi mal, pensamento intrusivo. Todo mundo já fez bobagem por paixão, porque tomou fogo no rex ali, né? Na priquita, ou esse calorzinho no peito, ou essa carência braba como bússola. Não é um bom norte. Não aponta para uma boa direção. Mas, se aponta para uma boa direção e a paixão está subordinada, isso eu estou acelerando na direção certa. Então, paixão, ela nunca é um crivo. Ela é combustível. Ela ajuda eu chegar mais rápido, mais longe. Então, se eu vejo um bem mesmo, é bom que eu me apaixone por aquilo. Diego, mas eu só me apaixono por cafajeste. Bom, beleza, aí tu tem que fazer terapia. Diego, eu só me apaixono por quem não me quer, só por aquelas quenga. Assim, aí tu tem que fazer uma terapia, de repente, ou assistir todos os vídeos do canal aqui que talvez te ajude. Porque, vê, a vida de virtudes, no final das contas, envolve eu amar aquilo que é amável e rejeitar aquilo que é rejeitável. Claro, às vezes tem coisas que a gente ama aquilo que não é amável e rejeita aquilo que não é rejeitável. Mas, pelo contrário, até é amável. Só que eu, sabendo disso, eu tenho que ter um pouco de pingo de autoconhecimento. Assim, cara, quem eu quero não me quer, quem me quer eu não vou querer. Ninguém vai ficar sozinho, todo mundo vai sofrer. Acho que é assim, né? Cara, então sabendo disso, eu não vou usar isso aqui como crivo. Paixão, ela não é um bom crivo. Escreve isso na tua cabecinha. Põe numa tapoeira. Guarda isso no teu coraçãozinho, numa tapoeira. E quando tu tiver com confusão, tu abre essa tapoeira. 3. Alteridade fere e salva. O que é alteridade? O outro é o outro. Isso é alteridade. O outro é um outro. É uma outra pessoa. Não sou eu. Né? Não é um espelho, no final das contas, com outro CPF. Não. É um mistério. E quando eu reconheço o outro como outro, olha que bacana isso aqui. Se o outro é um outro como eu vejo que o outro não é um objeto que eu posso olhar por todos os lados, que eu posso estudar e que ele é muito previsível. Pensa só. Vamos supor que, não sei se tu namora, não sei se tu tá solteiro, tá solteira, enfim. Vamos imaginar que tu namora, tá? Vamos botar assim, vamos lá, tu tem um relacionamento. Tu foi lá, tu te relaciona com essa pessoa, tu tem uma história com essa pessoa, tu tem memórias com essa pessoa. E eu, Diego, fui lá, conheci esse teu cônjuge e eu apliquei testes psicológicos, eu apliquei exames de sangue, eu tirei uma ressonância dessa pessoa, fiz uma ressonância. Eu tenho tudo que a ciência me dá que eu posso observar, eu fiquei observando de longe, assim, né? De longe, mas perto, para ver a rotina, para ver tudo, como que caga, qual é o formato do cocô, como é que dorme, qual é o formato da bunda, qual é o tamanho do pé, olha, tudo isso. Pergunta. Quem é que conhece mais essa pessoa? Eu ou tu? Eu não tive uma relação nós, eu não criei um nós com essa pessoa. Tu tem um nós com essa pessoa. Nós mesmo, né? O pronome. Primeira pessoa do plural, né? Eu não fiz. Quem que conhece mais essa pessoa? Essa é uma pergunta retórica. Tu, claro que tu, né? Tu te relaciona com essa pessoa, eu só tenho um monte de documentos sobre essa pessoa. Isso não quer dizer que eu conheça ela. Olha que legal. O outro, portanto, é um mistério. O outro é como eu. Eu só conheço o outro me relacionando com ele e nunca esgota. Apesar de eu querer pegar na internet crivos e vídeos
de relacionamento para como medir o outro, para tentar ver que ele é de escorpião e eu sou de câncer e assim. Não, cara. Não. Isso é relação de adolescente que tem medo do outro mesmo, né? Dessa alteridade e, portanto, quer tentar abarcar o outro com a sua própria cabeça. Vai dar zebra, tá? A gente se relaciona com o outro, reconhecendo a alteridade e criando um nós. E é isso. Se o outro é um tu, no caso, Martin Buber fala disso, né? A gente cria um nós, porque se eu estou me relacionando comigo mesmo, eu vejo no outro só um espelho, só eu mesmo, eu não crio um nós, né? Eu sigo sozinho no final das contas. 4, olha que legal isso aqui, né? Intimidade é igual a acúmulo de memórias compartilhadas. Um vínculo profundo, ele envolve eu criar memórias compartilhadas com aquela pessoa. Olha que legal, às vezes é tão bobo isso, né? Quantas vezes um relacionamento termina porque nós paramos de criar memórias juntos, memórias compartilhadas no final das contas, né? Claro, melhor ainda se elas são alinhadas a alguns valores em comum que a gente tem. Que seja de verdade, que não tenha mentira, mas a gente já presumiu lá na primeira regra, né? Que seja de verdade. Esse acúmulo, a intimidade vem desse acúmulo de memórias compartilhadas significativas. Não é assim? A gente passou muita dificuldade no trabalho com um colega, etc. Parece que a nossa relação fica mais profunda, porque tem uma memória que a gente vai sempre lembrar daquele momento difícil no trabalho. A gente pensa muito nisso em soldados quando vão para a guerra. Memórias compartilhadas. Um casal, quando começa a se separar, quando está a passos de se separar, em geral eles pararam de criar memórias juntos, compartilhadas. Cada um tem memórias da própria vida muito separado do outro. Ao contrário de um bom casamento, quando nós pensamos, 60 anos de casado, a pessoa olha para trás e ela não consegue sequer contar mais a própria história sem lembrar do outro. Então isso aqui é essencial. A intimidade, esse acúmulo de memórias compartilhadas. 5, mas não menos importante, ainda não chegamos à metade, vai ser longo isso aqui pelo jeito, hein? Amar é morrer para si. Ora, né? Claro, é a morte do egoísmo, é a morte do próprio. Mas Diego, mas e o amor próprio? Que falam, a gente tem que se amar. Falam no cu do amor próprio, né? Porra, foda-se amor próprio. Doar-se, desarmar-se, desarmar a vaidade no final das contas. Essa comunhão entre os dois envolve, claro, isso aqui está muito, muito vinculado à regra número 1 aqui, mas amar é morrer para si, cara. É aquela coisa, eu quero que o outro dure, e para eu querer que o outro dure, eu vou precisar me sacrificar, talvez, né? Vai ter que ter essa dimensão do sacrifício. Amar sem sacrifício parece que é um amor que não se provou, né? A gente vê que um amor se provou na medida que teve sacrifício. Cara, custou pro outro, custou para mim. E é legal que quando a gente se sacrifica por quem a gente ama mesmo, de verdade, sem esperar nada em troca, alguma coisa acontece no nosso peito que a gente fica meio que, cara, que gostoso, cara. Eu lembro uma vez que um amigo meu ficou incomodado de me pedir ajuda para levar ele no hospital, por exemplo. E eu falei para ele, cara, eu ia ficar inclusive com ciúmes se tu não ligasse para mim de madrugada para te ajudar. E ligasse para outro amigo. Porque para mim é uma satisfação fazer isso. Olha, o meu coração dilata, parece. Parece que quando a gente se sacrifica por alguém que a gente ama, a gente é capaz de amar mais, a gente é capaz de se doar mais. Então amar é morrer para si. 6, agora na metade, ponto 6. Aqui é um ponto alto. Esse aqui talvez vai te blindar de ficar assistindo já alguns videozinhos aí no YouTube. Fuja das etiquetas. Fuja das etiquetas. Repito, fuja das etiquetas. Papinho de masculinidade, feminilidade, homem age assim, homem age assado, é o horóscopo do gênero, né? Tutorial de o homem tem que... a mulher tem que... Que isso, cara? Eu tô me relacionando com estereótipos, né? O meu homem ele não é um alfa, não é um keeper, é um não sei o quê. Essa minha mulher é um Carlão, eu possessa pela ânima, é de Ares, sei lá, porra, vai ser. Cara, o outro é um projeto, essa constante mudança, tu fechar o outro num rótulo, tá no mesma seara de objetificar o outro. Eu tô querendo enquadrar o outro dentro de uma teoria, é o que eu faria com o teu cônjuge se eu estivesse estudando ele. Ia fechar numa teoria para tentar abarcar, para conseguir entender alguma coisa ali, rastrear. Mas quando eu tô me relacionando com o outro, não é assim, né? O outro tem nome próprio, a gente tem nome, né? Eu sou o Diego, tu é fulano, tu é ciclana. Tem nome próprio.
É um homem, portanto tem que ser assim. Não, cara, não é assim, tá? Fuja disso. A gente pode falar disso no outro vídeo. Se tu quer que fale disso aqui, eu falo profundo em cada uma dessas regras. Diego, eu quero que tu te aprofunde mais na regra tal. Comenta aqui embaixo, tá? 7. Ordem do amor e hierarquia dos bens precisam estar bem claras. O que isso quer dizer? O que são prioridades para cada um? Amor é saber colocar cada bem no seu devido lugar. Olha, para mim é mais importante Deus, depois vai ser tu, depois vai ser meu trabalho, ou depois vai ser meus filhos, depois vai ser meu trabalho, depois vai ser meus amigos, depois vai ser meus hobbies. Pronto, acabei de elencar uma hierarquia. Quando a gente chega numa pessoa e vai se relacionar, olha só, chega numa pessoa e vai se relacionar, não é evidente que essa hierarquia de valores precisa estar muito claro para mim e para outra pessoa? Porque pode dizer, não, Diego, eu quero alguém que me coloque em primeiro lugar. Pronto, beleza, já não tem relacionamento. Às vezes as pessoas esperam 6, 7 anos para isso, porque para a vida toda, né? Porque o que acontece? Não é sempre, não é no dia a dia que essa hierarquia ela vai aparecer. Nem sempre tudo é uma encruzilhada, né? Nossa, agora eu tenho que escolher isso ou aquilo. Isso ou aquilo. Às vezes pode demorar anos. E aí quando demora anos, e aí aparece essa encruzilhada, e o outro escolheu aquilo que eu achei que ele deveria escolher ou não deveria escolher, e aí dá essa confusão. Não, mas eu achei que a tua hierarquia... Não, mas nem era claro para mim. Nem para mim a minha hierarquia era claro. É importante. O que é importante para ti? O que é importante para mim? O que é mais importante? O que é menos importante? Conversem sobre isso. O que é um bem negociável? A fidelidade, o cuidado com o corpo, ter filhos. O que é um bem negociável? O estilo de vida. Posso acordar mais cedo, acordar mais tarde. Tenho esse hobby, tenho essa preferência. Não, eu posso gostar daquilo que tu gosta, também posso me esforçar. O que é um bem descartável? Não, isso é uma vaidade. Não, isso aqui é uma aprovação dos outros, eu posso rejeitar. Sei lá, que a tua família gosta de mim. Não, se eu posso negociar, também é descartável. Tá? Ordem do amor e hierarquia dos bens tem que ser claro. E aí, falando de clareza, 8, né? Clareza é caridade. Ser claro é um ato de caridade, é um ato de amor no final das contas. Dizer a verdade cedo, além de eu me mostrar como eu realmente sou e ser visível, lá na primeira regra. Que legal, né? Tá tipo os 10 mandamentos, tudo tá alicerçado na primeira regra. Evita o rancor mais tarde. Eu falar agora evita ressentimento e rancor mais tarde. Fala a verdade. Seja, Diego, mas como é que eu falo a verdade? Seja gentil, seja específico e seja operativo, ou seja, seja claro. Fala exatamente do que tu tá falando. Do que tu tá falando. Pronto, clareza. Claro, com prudência, né? No tempo certo, do jeito certo. Por quê? Porque não importa tanto aquilo que eu tô falando, importa o nosso vínculo, né? Eu não tô falando isso para brigar, eu tô falando isso para o nosso vínculo melhorar. Eu tô falando isso para nós. Eu não quero te atacar, eu não quero brigar contigo, eu tô falando isso para que nós possamos se relacionar melhor. E eu acho que tu também quer isso. Então, olha, tem esse negócio. Um verbo ativo, um pedido claro e um prazo realista, né? Olha, em tanto tempo, etc. Já tem outros vídeos também que eu já falei sobre isso aqui. Tá? 9. Silêncio fecundo e uma solidão proporcional. Ficar colado o tempo todo pode asfixiar o outro. A gente precisa de um tempo a sós. Pessoas podem usar isso mal, tá? Mas eu tenho que ter um tempo de espaço do meu silêncio. Não é um tempo para eu ficar vendo Netflix, não é um tempo para eu ficar no celular, é um tempo para eu pensar na vida. Claro, se a pessoa coloca lá Deus em primeiro lugar, talvez ela vai ter a religião dela, ela vai ter um tempo de oração, né? Pelo menos assim se espera. Olha, eu vou me recolher, eu vou ficar só aqui. Ninguém nunca está só, né? Sempre vai estar na presença de alguém, mas tudo bem. Isso aduba, né? Eu vou lá, penso na vida, faço um exame de consciência, tá? Lá no vídeo de procrastinação anterior, assim, né? Tem esses gestos de abertura e de fechamento do dia que na verdade eu estou sozinho. Isso não quebra a união, pelo contrário. Dá até uma saudade da gente voltar a se ver. Né? Um tempinho separado. Assim. Na pandemia a gente viu esse problema, né? Todo mundo sob o mesmo teto, 24 horas por dia, revelou às vezes os problemas que às vezes estavam sendo provisoriamente remediados por uma distância, né? Mas às vezes muito tempo junto, o que acontece? A gente fica, quando a gente está muito perto
de alguma coisa, a gente fica muito preso nos defeitos, né? Eu tô vendo um prédio aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo um prédio aqui, à distância. Deve estar umas 3 quadras para lá. Daqui, aquele prédio parece perfeito. E eu vejo a unidade dele, a forma dele. Olha, ele é funcional, ele funciona, ele abriga a gente, etc. Mas se eu chegar bem pertinho, eu vou começar a ver rachadura, eu vou começar a ver infiltração, eu vou começar a ver uma tinta que já não está funcionando bem, ali que está meio ruim, está queimada, tá, sei lá. Preciso tomar uma distância para trás para poder ver o todo, né? Para ver a unidade da coisa. Fica melhor assim, né? Senão eu só fico olhando. Para mim, aquele prédio vai ser só rachadura. Se eu estiver sempre perto daquele prédio, o prédio é rachadura. Não, aquele prédio é um prédio. E tem rachadura. Tudo bem. Que viagem, né? Não, mas é isso mesmo. A metáfora ficou bem viajada, mas eu acho que tu entendeu. 10. Vamos lá, antepenúltimo. Perdão, reparação e limites precisam estar presentes. Perdão não é esquecer. Perdão é olhar para o lugar do outro e dizer assim, eu conseguiria fazer diferente, por isso que eu consigo perdoar. Perdonar, né? Eu consigo completar no outro algo que lhe falta. Se tu não consegue perdoar o outro, é porque tu naquela mesma circunstância faria igual. Faria a mesma coisa. Tu é tão arrombado quanto o outro. Esse é o barato, tá? Julgar mal, exigir reparo, assim, né? Nomeia a falta. Olha para o outro assim, nomeia claramente qual é a falta do outro. Assume a tua responsabilidade. Olha, qual é a minha parte aqui que me cabe disso aqui? Porque o relacionamento é feito a 2. Tem algum problema? Qual é a minha parte? Eu não sou responsável pela cagada, mas eu tenho alguma responsabilidade. A gente pode pensar em traição, né? Tem alguma coisa que eu fiz errado também, que eu podia ter feito melhor. Toma isso pra ti, que aí tu consegue separar bem o que é teu e o que é do outro. E aí até tu consegue perdoar. E 3, repare concretamente. Dá uma sugestão clara. Sem coisa muito genérica, tá? A humildade cura um ego inflado. Seja humilde. Isso exige muita humildade. E às vezes tu pode não ser dotado de tanta humildade assim. 11. Eita, esse aqui é forte. Esse aqui é pesado. Relacionamento não é terapia. Relacionamento não é para resolver uma coisa em mim. Relacionamento não é solução para mim. Relacionamento não é um lugar para eu terceirizar um trauma meu que o outro tem o dever de resolver. Não é um lugar para o outro, sei lá, ficar um esquema de projeção braba de transferências mal digeridas. Eu estou usando termos da psicologia mesmo para tu ver como são coisas da psicologia e não do relacionamento, né? Complexo de inferioridade, são coisas que deformam completamente o relacionamento. O outro não é solução para os meus problemas afetivos. Não é. E não tem que esperar que seja assim. Ah, Diego, mas eu tenho um buraco no peito e o outro tem o dever de fechar esse buraco no meu peito, de carência. Não é. Ah, eu tenho muita vontade de transar, o outro tem o dever de... Não tem esse dever de satisfazer. Claro, existe um débito razoável ali, né? Mas não sabe disso. Tu vai fazer terapia, tu vai marcar lá consulta comigo, a gente vai conversar e vai resolver isso aí. Relacionamento não é solução. Tu tá tentando procurar a solução dos teus problemas em relacionamento e é por isso que teus relacionamentos estão dando tudo errado. Porque tu é louco, porque tu é louca. Deixa de ser louco. Deixa de ser louca. Te orienta. Tá? Por último, mais ou menos importante, esse é importante. Higiene de atenção. E, olha essa palavra aqui, eu sei que uns vão se revirar aí. E castidade do olhar. Para de olhar pro lado. Para de ficar olhando para a grama do vizinho. Para de ficar procurando dopamina barata, pornografia, ficar ali no celular, vendo no Instagram. Isso vai te causar problemas. Por quê? Porque o outro não vai ser tão estimulante quanto essas coisas. Não vai mesmo. Não vai ser tão estimulante quanto pornografia, não vai ser tão estimulante quanto teu celular, não vai ser tão estimulante quanto esse teu flerte por esporte que tu fica flertando com os outros, essa seduçãozinha barata. Homem e mulher. Tá? E para de ficar olhando. Ficar olhando para as outras mulheres, ficar olhando para os outros homens. Tu já sabe o que tem lá. Tu tá procurando o quê? Tá procurando tuna para se roçar, né? Se tu fica olhando muito tempo para alguma coisa que é desejável, logo tu começa a desejar e logo tu vai fazer merda. Presta atenção nisso. Tu fica olhando muito tempo para uma coisa que é desejável, tu vai acabar desejando aquilo. Simples assim. Ah, o marido da minha mulher que é muito bom e não sei o que, o meu que não é porque ele faz isso. Cara, tu vai ficar olhando muito, tu vai passar a desejar ele e tu vai arranjar problema pra ti. Se tu quer um relacionamento, tu não quer ficar desejando outra coisa que não seja aquela pessoa que tá do teu lado, caramba! Para de loucura! Tá? Essas 12 regras, elas são importantes
Vamos repetir elas aqui, eu vou passar rapidamente. Vamos lá. Número 1. Amar é arriscar-se à rejeição, seja vulnerável. 2. Paixão é fogo, amor é cimento. Paixão não é bússola, ela serve a nós. Ah, mas Diego, se não tiver... Às vezes, então não vai ter. Onde a bússola me aponta, não tem paixão. Foda-se. Vai fazer terapia, então. 3. Alteridade. Fere e salva. O outro é um objeto para mim. Intimidade, memória compartilhada. Tem que criar memória com o outro. 5. Amar é morrer para si. Deixa de ser egoísta, arrombado. 6. Fuja das etiquetas. Esquece masculinidade, feminilidade, qualquer coisa de rótulo, assim. 7. Ordem do amor e hierarquia de bens tem que estar presente. Já anota aí já o que é a tua prioridade, o que não é, tá? 8. Clareza é caridade. Ser claro com o outro. Claro mesmo. Pedido claro. O que eu quero? Para de ficar fazendo leitura mental. 9. Silêncio fecundo e essa solidão proporcional. É bom ficar um pouquinho longe, a gente parar para pensar na vida um pouco, etc. Vai te acomodar, botar um pé na grama aí. 3 minutos por dia tá bom. 10. Perdão, reparação e limites. Se tu não consegue perdoar, tu só é arrombado que nem o outro mesmo. 11. Relacionamento não é terapia. Relacionamento não vai resolver teus problemas. 12. Higiene da atenção e castidade de olhar. Para de olhar para o lado que tu vai acabar desejando aquilo que tu não quer desejar, que vai só estragar o teu relacionamento. Se tu gostou desse vídeo, se quiser que eu aprofunde em alguma dessas regras, comenta aqui embaixo. Qualquer outra coisa que tu queira comentar, vai ser um prazer interagir contigo ali. Curte esse vídeo, te inscreve no canal. Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.